Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez apresentando uma mensagem, ainda em tempos de pandemia. Gostaria de estudar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículos 3, eu quero fazer um destaque aqui do versículo 3, o versículo 6, o verso 8 e o verso 14 em especial. Mas todo o capítulo 24 e também parte do capítulo 25 vai falar do mesmo assunto. No versículo 3 do capítulo 24, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos chegaram em particular e lhe fizeram uma pergunta. A pergunta é a seguinte: Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim dessa era, desse século? Então Jesus passa a responder a pergunta feita pelos discípulos, dizendo a eles: olha, vão surgir falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, não se enganem. No versículo 6, ele diz assim: vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, mas não se assustem, porque todas essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Porque ainda vão se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. E aí o verso 8 disse: então, essas coisas são o princípio das dores. Ele está dizendo que isso era o princípio, começo das dores. E no versículo 14, esse evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Eu quero pensar com você nesse texto. Especialmente, é importante refletirmos o versículo 3 sobre a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Essa pergunta deixa muito claro algumas coisas importantes. Os discípulos sabiam que Jesus ia voltar uma segunda vez. Então eles fazem a pergunta: sinal haverá da tua vinda. E a outra parte da pergunta é: e também do fim dessa era, desse século. Há uma tradução bíblica que diz fim do mundo mesmo. É interessante que os discípulos sabem da volta, da segunda vinda de Jesus. Jesus vai falar com um grupo de homens que foi transformado por ele. Jesus está falando com um grupo de homens que teve a sua mente transformada. Esses homens têm uma mentalidade de que o reino deles não é daqui, o reino deles é do céu. E quando eles se referem ao fim desse século, dessa era, ou desse mundo, eles estão se referindo a esse mundo de sofrimento, a esse mundo de perseguições, de tribulações, e esse mundo governado pelo homem, dominado pelo homem, pelo diabo. Não um mundo, não uma era governada pelo Senhor. Eles acreditam então que com a vinda de Jesus, automaticamente põe fim a uma era que não é governada pelo Senhor. Só que o que esses discípulos estão querendo é saber que sinais eles teriam para estarem certos de que Jesus estava realmente voltando. Eles sabem que Jesus vai voltar, mas eles querem saber se vai ter algum sinal, alguma evidência que deixa para eles uma convicção, uma segurança, uma certeza de que o Senhor está voltando. Por isso Jesus vai passar a informá-los a respeito de alguns sinais que vão registrar, marcar esta volta do Senhor. É muito importante nós termos um foco, e esse foco não é o fim, mas a volta do Senhor. Lamentavelmente, muitos cristãos, muitas igrejas, muitas pessoas têm um foco diferente. O foco está no fim do mundo. E falar em fim do mundo é uma coisa assustadora, trágica, terrível. O foco não é o fim, o foco é a volta do Senhor. Nossa atenção, nosso pensamento não tem que estar no fim, mas na volta do Senhor. Porque aguardar com expectativa, com prazer, com alegria, a volta do Senhor, saber com certeza de que agora o Senhor vai estar definitivamente com a gente. Porque a sensação que nós temos dos discípulos aqui é exatamente essa. Eles amam, eles estão ansiosos, desejosos de ver, de acontecer essa volta do Senhor. E eles sabem muito bem o que significa isso,
porque eles estão convivendo com Jesus, sabem quem é Jesus e sabem que com Jesus é muito diferente e é muito melhor. Então, o foco então será esse, a volta do Senhor. Meu irmão, meu amigo, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, que o seu foco seja a volta do Senhor, que a sua preocupação, os seus pensamentos sejam voltados para a volta de Jesus. E a volta do Senhor, ela tem que ser algo amável, agradável, desejável para nós. Se nós focarmos no fim, e a expressão que nós sempre ouvimos é fim do mundo, se o nosso foco estiver nessa frase, fim do mundo, isso é trágico, isso é ruim, isso é mal. Então, isso vai produzir sofrimento para nós. Não é para pensarmos em sofrimento, é para pensarmos no resultado da vinda do Senhor. E o que os discípulos queriam saber eram os sinais que iriam demarcar a volta do Senhor, que automaticamente iria pôr um fim na era de um governo, de um mundo sem o governo de Deus, do Senhor na vida deles e, consequentemente, na nossa vida. Quando Jesus passa a informá-los a respeito dos sinais, é interessante que ele fala assim no versículo 2, estejam atentos, estejam cuidados, porque para não serem enganados, tá? Para não serem enganados. Infelizmente, temos muitos que estão sendo enganados. Um dos enganos, por exemplo, é focar no fim e não na volta do Senhor. No versículo 6, Jesus falou assim, vocês vão ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, e aí ele diz assim, não vos assusteis. Cuidado com essa palavra. A Almeida, de 1848, uma das mais antigas traduções, apresenta essa palavra como não vos espanteis, não estejam perplexos. A palavra correta aqui é não estejam perplexos, não fiquem perplexos. E, lamentavelmente, há algumas traduções bíblicas que trazem essa palavra como não tenham medo, não fiquem com medo. A expressão não é ter medo, a questão não é medo. Quando Jesus orienta os discípulos, instrui, fala dos acontecimentos, dos sinais, não é para dizer, olha, fiquem com medo, não é para ter medo, não é questão de medo, de estar apavorado, preocupado, mas é de não se surpreender com isso. A igreja de Jesus não poderia estar surpresa, apavorada com os acontecimentos dos nossos dias, porque ela sabe disso, ela é ciente. O Senhor já havia dito isso. É necessário, é mistério que isso tudo aconteça. Então a igreja não pode estar aí assustada, apavorada com essas coisas. Não tem necessidade, porque ela conhece. Nós nos apavoramos, nós nos assustamos com coisas que nós não esperamos. Quando acontecem coisas que nós não esperamos. Mas, meus irmãos, meus amigos, os sinais da volta do Senhor, nós esperamos. Eles são registrados na palavra de Deus. A igreja deveria ter conhecimento disso para não estar assustada nesses momentos. Mas essa palavra não se refere a não ter medo. E há um outro detalhe. Ele termina essa parte do versículo 3 dizendo assim, não vos assusteis, verso 6, né? Não sejam apavorados, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E vou um pouquinho mais à frente, com o verso 8, unir essa frase, ainda não é o fim, com outra frase do versículo 8. Isso é apenas o começo das dores, o princípio das dores. Eu tenho ouvido pessoas lendo essa primeira parte do texto, verso 6, dizendo ainda não é o fim, como algo assim suave, como algo tranquilizador. Não há nada de tranquilizador nisso. Jesus não está querendo dizer assim, fiquem tranquilos, ainda não é o fim, como se nós estivéssemos apavorados com o fim. Não, a palavra que não é para nós nos apavorarmos com o fim, porque o foco nosso não é o fim, o foco é a volta do Senhor. Então, quando ele diz ainda não é o fim, essa expressão não pode ser usada, não pode ser lida numa falsa sensação de que, que bom que ainda não é o fim. Jesus disse, olha, ainda não é o fim. Eu li recentemente alguém dizendo assim, eu prefiro ficar com as palavras de Jesus
que disse, não vos assusteis, ainda não é o fim. Meus irmãos, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo informar que essas coisas estão começando. Quando nós temos o verso 8, nessa frase, é o princípio das dores, ele usa isso como uma referência à mulher grávida. Uma mulher grávida, ela passa por essas fases. Ela sabe que ela vai ter 9 meses de enjoo, 9 meses de deformação do seu corpo, e depois ela vai sentir as dores do parto. E depois das dores do parto, o nascimento do seu filho. A mulher grávida não se preocupa com os enjoos, não fica desesperada com as dores do parto, porque o que ela almeja é o nascimento do seu filho. E no momento que o filho nasce, acaba os sofrimentos. Quando o filho nasce, acaba as dores. Quando o filho nasce, acaba o período de 9 meses, de enjoos, de desejos, de inquietações, de noites mal dormidas. Por quê? Porque aquilo que ela esperava aconteceu. O nascimento do seu filho. Quando o filho nasce, põe fim àquele período de dores. O que Jesus está querendo dizer é que a igreja vive como esse momento da gravidez de uma mulher. E nós estamos vivendo tempos de sofrimentos. Jesus fala de sinais como guerra, sinais como fome, sinais como tribulação. E é interessante que ele não tira a igreja da tribulação, ele não isenta a igreja da tribulação. Logo no versículo 9 ele disse, vão entregar a igreja para ser atormentada, para ser atribulada, vão matar, vão odiar. Há muitas igrejas preocupadas em ser amadas pelo mundo. A igreja não tem que ser amada pelo mundo. A igreja verdadeira de Jesus será odiada pelo mundo. Eu vejo igrejas muito preocupadas em agradar o mundo. Eu vejo a igreja muito preocupada em estar na boca das pessoas como sendo aquela igreja maravilhosa, que aquela igreja vai fazer falta para a gente, uma igreja que a gente gosta. Olha que Jesus disse que nós seremos odiados. A igreja do Senhor Jesus não vai ser amada pelo mundo. A igreja de Jesus vai ser odiada. O mundo vai desejar matar a igreja, não edificar a igreja. Quem edifica a igreja é Cristo. O mundo mata, o mundo quer destruir a igreja de Cristo. O que me deixa, às vezes, muito preocupado é que há muitos, infelizmente, com nomes de crentes, se apegando a essas duas primeiras frases. Ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Meus irmãos, quanto tempo faz que Jesus usou essa frase? Nós temos mais de 2000 anos que Jesus falou com esses discípulos que era o princípio das dores. 2000 anos depois, nós queremos achar que ainda é o princípio das dores. 2000 anos depois, nós queremos continuar agarrados a essa frase, ainda não é o fim, porque nós estamos agarrados a esse mundo, nós estamos desejando continuar nesse mundo e nós queremos empurrar o mais longe possível esse fim. Então queremos, de certa forma, nos auto-enganarmos ou enganarmos os outros com essas frases. Ainda não é o fim, o Senhor disse que tudo isso é o princípio das dores. Até quando vai ser princípio? Não, eu creio que nós estamos muito mais para o fim do que para o princípio. Essa expressão de Jesus, ainda não é o fim, esse é o princípio das dores, isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. Não é possível que 2000 anos depois da igreja depois do mundo já ter passado por 2 guerras mundiais, por várias epidemias, como peste bubônica, como a varíola, como a cólera, a gripe espanhola, a gripe suína, a AIDS e agora o Covid-19, eu não consigo entender que depois de passarmos por tudo isso, ainda depois de 2000 anos, queremos ficarmos agarrados nessas frases. Ainda não é o fim, isso é o começo das dores. Não podemos, 2000 anos depois, não podemos enganar ninguém acreditando que isso é o começo, o princípio das dores. Não, para mim isso é o fim. Isso é o fim. Estamos mais para o fim do que para o começo das dores.
Então essa expressão ainda não é o fim. Essa expressão, eu creio que ela pode ser usada numa sensação da igreja estar angustiada, se preparando, porque sabe que tempos difíceis ainda vão viver. Tempos difíceis ainda vamos viver, mas estamos mesmo para o fim. E aqui eu quero conduzir ao versículo 14. Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Essa palavra, então virá o fim, ela foi usada por Jesus de uma forma confortável, gratificante. Vejam que é bem diferente do que muitos estão pensando. Há muitos que estão se confortando com a frase do verso 6. Ainda não é o fim, é só o começo das dores. E se assustando com o verso 14, quando disse, então virá o fim. Meus amados, quando Jesus fala com os seus discípulos, então virá o fim, isso para os discípulos soou de forma agradável. Finalmente, esse mundo, essa era, esse tempo de pestes, esse tempo de guerra vai acabar, porque vem Jesus. Porque esse agora o acontecimento que nós esperamos, Jesus está vindo, Jesus está descendo. A segunda vinda de Jesus vai marcar o fim dessa era de sofrimento, que chamamos aí de fim do mundo. Então, essa palavra de Jesus para os discípulos, verso 14, com certeza ela soou de forma muito mais agradável para os discípulos do que está soando para os crentes de hoje, que querem que o fim seja muito longe. Então vão ficar sempre nos iludindo com a expressão ainda não é o fim. Eu posso crer, é o fim. É o fim. Então virá o fim. Virá o fim desse sofrimento, virá o fim dessas pestes, virá o fim do Covid-19. Eu posso crer, a igreja precisa crer, não se espantar como estou surpresa, não sabia disso. Não, eu creio. E já esperávamos que pestes como essa, só não sabíamos o nome. Nós só não sabíamos o nome. Como nós não sabemos as próximas que vão surgir, mas sabemos que vão surgir. A Covid-19, com certeza, é um dos sinais da volta do Senhor. É, com certeza, um dos sinais da volta do Senhor. E, com certeza, não é o começo dos sinais. Com certeza, é o final dos sinais. Nós estamos nos últimos sinais. Nós estamos no apagar das luzes para a volta do Senhor. Então virá o fim e nós nos aliviaremos para sempre dos sofrimentos desse mundo mundano, dessa era mundana que nós vivemos hoje. Certos, então, de que não estamos naquela frase do versículo 6, porque 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram desde que Jesus disse, ainda não é o fim. Não leiam esse versículo como se fosse a primeira vez que Jesus estivesse dizendo isso para você, porque isso foi dito há mais de 2000 anos. Leia de forma agradável, confortadora, o versículo 14, então virá o fim. Quando ele usa esse texto, o versículo 14 diz, e este evangelho será pregado. Ele quer nos motivar a pregarmos o evangelho, porque é o evangelho que vai apressar a vinda do Senhor. É o evangelho que vai marcar a volta do Senhor. Esse evangelho sendo pregado no mundo todo. Parece que tem muitos crentes que gostariam que o evangelho não fosse pregado no mundo todo, acreditando que se Jesus só vai voltar depois que o mundo todo ouvir, então, vamos fazer o seguinte, então vamos mandar discípulos para as nações, missionários para as nações, porque quanto mais tempo levarmos, melhor será. É o fim, meus irmãos, é o fim, meus amigos. Esteja preparado. Como estar preparados? Tendo um foco, a volta do Senhor, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo em Jesus como seu Salvador, aquele que vai te salvar dessa era mundana,
aquele que vai te retirar desse mundo para levar para um reino governado por Ele. A vinda do Senhor marca o fim dessa era que nós vivemos. E nós desejamos, nós almejamos, nós amamos a volta do Senhor. A única coisa que vai acabar com as pestes e guerras e sofrimentos nossos é a volta do Senhor. Deseje, ame a volta do Senhor. É isso que o Senhor espera de você. Que o Senhor te abençoe a amar a sua volta. Que quando o Senhor voltar, você esteja preparado.